Semana passada a gente começou a falar basicamente sobre uma ideia. O Pretinho, ele introduziu essa ideia, que ficou bem claro, mas eu quero dar uma volta para a gente partir para o que a gente tem para hoje. A gente aprendeu semana passada que nós somos o plano para que o plano aconteça. E eu não sei se você estava aqui semana passada, mas talvez se você faltou semana passada, você pode ir na nossa página do YouTube e assistir a mensagem do Pretinho, mas para quem não estava aqui, eu vou dar uma explicação para você não ficar voando, tá? Então, o que é o plano? Tá? Somos o plano para que o plano aconteça, mas o que é o plano? Então, a ideia por trás disso tudo é que nós estávamos condenados, perdidos. O pecado chegou e nos afastou de Deus, nos deu separação, morte eterna, e nós não conseguíamos nos achegar a Deus. Esse é o problema. Então, precisava de um plano. Mas esse plano não podia vir de nós. Infelizmente, não podia vir de nós. Na verdade, felizmente, não poderia, porque tinha uma parte do plano que nós não éramos capazes de fazer. Então, tinha que vir de cima. Então, o plano tinha que vir dele, porque tinha uma parte nesse plano, a parte mais crucial, que não interessa o quanto nós tentássemos. Nós não seríamos capazes de fazer. Então, Deus tem um plano. Plano de salvar a humanidade. Então, dentro desse plano, ele diz, tá bom, eu vou fazer aqui o que só eu posso fazer. Ele fez. Ele deu seu filho e morreu por nós. E vocês não podiam fazer e eu já fiz. Agora a gente vai além. Porque esse plano que eu comecei, esse plano por meio do qual eu me revelei, agora eu convido vocês a fazer parte. Porque eu não quero que vocês fiquem apenas observando o plano, mas eu quero que vocês façam parte desse plano. E a gente chegou a 3 coisas que a gente falou semana passada, que é que nós somos a razão pela qual foi preciso existir um plano. Então, nos alcançar foi a razão. Sem nós não teria razão para existir um plano. Então, quando Deus falou, cara, preciso de um plano, nós somos a razão. Então, como o Pretinho falou semana passada, nós estamos em todo lugar do plano. Primeiro, nós somos o motivo pelo qual o plano foi necessário. Segundo, nós somos os destinatários finais desse plano. O plano foi feito para a gente. O produto final é a nossa redenção. Quando Deus pensou nesse plano, entre tudo que aconteceria, o produto final seria nós. Seria eu, seria você, sua família e toda a humanidade. E em terceiro, nós somos o meio pelo qual o plano se propaga. Apesar de fazer o plano, de instituir o plano e fazer o que nós não podíamos fazer, Ele nos deu a oportunidade de participar nesse plano. Eu fiz por vocês, vocês são os destinatários, mas agora vocês também são participantes desse plano. Então essa foi a ideia que a gente debateu semana passada. Nós somos o plano para que o plano aconteça. Eu sei que nesse momento da mensagem, os organizados, os planejados e os metódicos estão, caramba, isso é sensacional. Tudo é feito no planejamento, tá certo, concordo. Mas talvez você seja na outra ponta. Um cara não tão metódico assim, não tão organizado e nem tão planejado, né, Choco? Que você fala, caraca, eu não estou entendendo nada, chega de plano. Somos o plano para que o plano aconteça. Eu não entendo, eu não sou planejado, não planejo nem minha vida. Como é que eu vou entender esse plano de redenção gigantesco? Mas calma, porque para você tem esperança. Porque o plano, apesar de você ser despranejado, desprogramado, você também faz parte. E você também é destinatário final desse plano. Eu tenho 2 objetivos na mensagem de hoje. Então, se no final da mensagem eu conseguir atingir esses 2 objetivos, eu estou feliz. Primeiro, eu quero que você entenda que você é destinatário do plano. Eu sei que muitos aqui entendem, muitos já têm isso já sedimentado, já têm vivido isso, mas é importante que você entenda que foi por você, que foi por amor, que Ele se entregou, que Ele deu até a última gota de sangue dele, foi por você. Então esse é o meu objetivo essa noite, que você entenda que isso não é um plano que a gente fala para os cristãos, para as pessoas de bem, para as pessoas estranhas da igreja, não, é um plano para você.
Talvez ninguém tenha te falado isso com essas palavras, mas o plano de Deus, quando Ele pensou nisso tudo, quando Ele pensou em entrar na humanidade, foi por você. Esse é o objetivo número 1. E o objetivo número 2, que é o que eu quero que toda essa galera do Área Mais, que já se sente destinatário desse plano, que você passe de uma posição de, beleza, sou o destinatário desse plano, para uma posição de, eu sou o plano para que o plano aconteça. E é uma diferença um pouco singela, mas é muito, muito profunda. Você passar de uma posição de, eu me sinto destinatário desse plano, para uma posição de, cara, eu tenho que fazer esse plano acontecer, porque no final das contas, eu sou o plano para que o plano aconteça. Isso deveria ser meio automático, porque eu acredito que quando você entende realmente que você é destinatário desse plano, quando você entende o que Deus teve que fazer para que você fosse destinatário desse plano, quando você entende o que Ele sofreu, o que Ele viveu, o que Ele foi humilhado, o que Ele foi torturado, quando Ele foi morto, pregado numa cruz por você, nada mais automático e urgente seria de você querer fazer parte disso. Por isso que eu quero muito que o Área Mais não seja um lugar de pessoas em que pessoas que se considerem destinatárias do plano. Isso é muito bom. Tem lugar para isso, e é maravilhoso você entender isso. Mas eu queria que você passasse ao próximo estágio. Tá bom, eu já entendi que eu sou destinatário. Agora eu vou fazer parte do plano. Eu vou ser o plano para que o plano aconteça na vida das outras pessoas. E é isso que a gente quer fazer no dia 29 de outubro. A gente quer ser o plano na vida das outras pessoas. Aqui estão pessoas do Área Mais que já sabem, já entendem o que Ele fez por nós. Mas eu queria desafiar todo mundo a chegar no dia 29 e saber que ali é exatamente o plano, você sendo o plano para a vida das outras pessoas, daquele seu amigo que você não tem coragem de convidar para uma igreja. Então pense bem, a gente está construindo esse dia com tanto carinho. A gente está construindo uma coisa tão especial e a gente quer muito que seja o dia que seu amigo vai se encontrar com Jesus. Então não deixe para depois, sabe? Comece a orar pela vida dele desde agora, porque nós queremos ser o plano na vida das outras pessoas. E quando eu estava pensando nessa mensagem, a Ila me procurou e falou, Lucas, a gente precisa de um subtópico para essa mensagem. E eu enrolei ela por 2 dias, sem saber o que fazer. E eu falei, Ila, eu quero alguma coisa que relembre que é urgente, sabe? Que a partir do momento que você entende que você é destinatário, você, com urgência, tem que saber que você também tem que ser parte do plano. Então, eu vim com uma criatividade incrível, chamando de Somos o Plano SOS. Eu mandei para a Ila achando que era horrível esse tema, porque eu pensava que ela ia corrigir, convocar a turma da criatividade e me dar um nome. Mas ela falou, cara, é muito bom. Então, se você não gostou do tópico, você está indo contra mim, contra a Ila, que é a diretora do setor de criatividade dessa igreja. Tá? Então, não estou sozinho. Então, nossa mensagem se chama Somos o Plano SOS. E hoje a gente vai olhar para a vida de uma pessoa que viveu todos esses dilemas. Uma pessoa que teve a vida totalmente transformada, primeiro, quando ela entendeu que ela era destinatária final do plano. E segundo, quando ela passou de uma posição de destinatária para ser o plano, para que o plano aconteça. Tá? Então a gente vai olhar um pouco mais na vida de Paulo, tá? Paulo é um cara muito conhecido para a maioria daqui, mas para você talvez que não conheça Paulo, Paulo viveu um pouquinho depois da época de Jesus, alguns anos depois, e ele era judeu, assim como Jesus, mas ele não acreditava em tudo que Jesus vinha pregar. Na verdade, ele tinha muitos problemas com isso. Então o que ele começa a fazer? Ele começa, uma pessoa muito importante da época, ele começa a perseguir os cristãos. Não satisfeito em fazer, tá bom, eu não concordo com isso e tal. Ele foi além. E ele começa a ir atrás dos cristãos para matar, para prender, para fazer várias coisas. Então essa começa a nossa história com Paulo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo, que era o nome de Paulo antes dele se tornar Paulo,
ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então aqui está o que Paulo decidiu fazer. Não satisfeito em apenas não gostar de cristãos, ele decide ir à caça. Então ele chega para o cara que comandava tudo e falava: cara, me dá uma carta de liberdade, me dá autoridade para que eu possa ir atrás dessa região toda, e sempre que eu vi um cristão, eu tenho a capacidade e a autoridade de prender. E o cara também, que queria os cristãos presos, falou: tudo bem, você tem essa autoridade. Então Paulo sai do lugar dele, mas isso foi voluntário. Ele não estava recebendo nada por isso. Paulo, então, com tanto ódio, ele começa a ir atrás dos cristãos, com essa carta dada pelo sumo sacerdote para prendê-los, para fazê-los irem para a prisão, e até a Bíblia mostra que Paulo estava de acordo com a execução desses cristãos. E a história continua. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E aí é quando a história começa a mudar para Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui Paulo vive por uma experiência que eu acredito que a maioria que está aqui já vivenciou. Nesse momento, Paulo, que era o perseguidor de cristãos, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Jesus. E eu sei que muitos aqui já tiveram isso. Nesse momento parece que tudo faz sentido. Aquela coisa que você pensava que não era real se torna real. A presença de Deus se torna real na sua vida. E você começa a entender o sacrifício dele, o amor dele, e que aquilo foi para você. E de repente você não tem mais nenhuma outra opção a não ser se render. Então isso foi a conversão. Não é à toa que esse versículo, que esse capítulo se chama A Conversão de Paulo. Essa é a hora que tudo faz sentido, que você decide se entregar. Que você ouve Lucas, Pedro, Mateus, Jason: eu estou aqui, velho. Eu sou real. Essa é a hora que ele decide tocar no seu coração e falar: cara, eu morri por você. Você é o destinatário final do meu plano. E por mais que muitas pessoas tenham ouvido falar, tem uma hora, e essa foi a hora de Paulo, em que isso acontece para nós, em que de repente cai aquela ficha. E você vai ver ali no próximo versículo, na verdade no versículo anterior, que quando isso acontece, quando a presença de Deus se torna real na sua vida, que quando de repente você entende o tamanho do que Ele fez por você, não existe nenhuma outra atitude a não se tomar do que cair por terra. É uma posição de rendição. Senhor, diante de tudo que o Senhor fez, diante de tudo que o Senhor me mostrou, diante da sua aparição, diante do que é hoje eu entendo, diante do fato de que hoje eu sei que eu fui o destinatário final do maior plano de amor de toda a história, não existe nenhuma outra ação a ser tomada, a não ser cair por terra. Porque hoje eu sei tudo que o Senhor fez por mim. Então essa é a primeira parte da vida de Paulo. Uma parte que eu acredito que muitos de vocês já passaram. A parte da conversão. Mas ele não para por aí. Nesse mesmo versículo, alguns capítulos depois, nesse mesmo capítulo, alguns versículos depois, Deus faz uma declaração sobre Paulo, que esse é o cerne do ponto que eu quero chegar hoje na mensagem. Deus faz uma declaração na vida de Paulo tão profunda, tão intensa, tão assim, quando você lê, você não entende o que aquilo significa. Principalmente quando você consegue ver hoje, 2000 anos depois, o que se tornou a vida de Paulo para nós e para toda a humanidade. Ele faz uma declaração que eu acho que ele faria a mesma declaração hoje na sua vida. Personalizada para o seu tempo, mas eu tenho certeza que hoje ele olha para você e falaria a mesma coisa que ele falou para Paulo há praticamente 2000 anos atrás. E essa é a declaração que ele faz. Este homem
é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Em outras palavras, aqui é Deus falando: Paulo, é fato que você é o destinatário final desse plano, eu sei disso. É fato que eu vim por você, que eu morri por você, que eu entreguei meu sangue por você, que eu fui humilhado, torturado, morto, abatido por você, foi por amor. Eu sei de tudo isso. Mas, Paulo, eu tenho muito mais para a sua vida. Por favor, Paulo, não passe a sua vida inteira achando que isso é suficiente. Não passe a sua vida inteira achando que apenas ser o destinatário final do meu plano é suficiente, Paulo. Porque eu tenho planos muito maiores para você. Você, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E sabe o que eram os gentios da época? 99% da população mundial. Os judeus ocupavam o espaço de Jerusalém, e gentios era todo o resto. Gentios era eu, você, sua família. Por causa disso aqui, pelo fato de que Paulo entendeu que ele era um instrumento escolhido para levar o nome de Deus, eu e você estamos aqui hoje. Você já pensou nisso? Então ele fala hoje na sua vida: Lucas, Davi, Lude, Mateus, eu sei que vocês já entenderam isso. Eu sei que o destinatário final pode parecer uma posição cômoda de sentar em cima e falar: cara, olha o que Deus fez por mim, mas eu não quero que você pare aí. Porque além de te salvar, eu quero que você seja o plano, para que esse plano aconteça na vida das outras pessoas. Por favor, não pense que isso é o final. E eu sei que você pode cantar, falando que eu te levantei, que eu te salvei, que eu morri por você, e isso tudo é verdade. Isso é maravilhoso, quando você entende que realmente, cara, eu fui o destinatário final desse plano. E isso faz sentido para mim. Mas da mesma maneira que Deus falou para Paulo: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu acredito que hoje, ele fala para você e para mim. Pode passar. Este homem, esta mulher, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante a UNB, o IESB, CEUB, Católica, levar o meu nome no trabalho, nos órgãos públicos, nas repartições públicas, para levar o meu nome por Brasília, na aula de tênis, na aula de yoga, na aula de qualquer coisa, na família, para o pai, para o irmão, para o primo. Então, faz o exercício de colocar o seu nome aqui, ó. Este homem, essa mulher é meu instrumento. Porque é isso que Deus quer fazer de você, um instrumento na mão dele. É por isso que essa mensagem se chama: somos o plano, para que o plano aconteça. Porque no final de tudo, no final de nos salvar e nos dar redenção, ele ainda nos convida para fazer parte de uma coisa muito maior do que a nossa vida. Você tem noção que tem pessoas que você convive hoje, que o pastor Pedro, pastor Gilberto, ou que essa igreja nunca vai poder alcançar? Você tem noção que tem pessoas que você convive hoje que nunca vão pisar nessa igreja? Você tem noção que talvez a única pessoa que essa pessoa pode ouvir falar de Jesus é através de você? A gente às vezes não consegue chegar na sua aula de direito na UNB, a gente não consegue chegar na sua aula de biologia, a gente não consegue chegar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. É o nosso desejo que a gente conseguir chegar nesses lugares. A única forma pela qual Jesus pode chegar nesses lugares, às vezes, é na vida da sua vida. Talvez você seja o único cristão que essa pessoa tolera, respeita ou gosta. Você tem noção do tanto que é forte isso? Porque quando eu olho para isso, eu fico com medo. Eu fico apavorado pensando: caraca, que responsabilidade doida. Às vezes tem pessoas que estão comigo, convivendo dia a dia, e que o único plano para a vida dela sou eu. E é exatamente por isso que Deus me colocou lá. Mas eu estou muito confortável sentando, achando que ser o destinatário final basta. Então
Então eu quero desafiar você hoje a primeiro entender. Talvez você venha aqui pela primeira vez ou seja visitante e não entenda. Primeiro eu quero que você entenda que você é o destinatário final desse plano. Foi por você, foi por amor, quando a gente cantou que nele a gente pode viver. É porque isso é verdade, nele nós podemos viver e fora dele nós não temos vida. Então se você nunca ouviu falar ou se você nunca entendeu, eu oro que hoje seja o dia que isso se torne verdade na sua vida. E como Paulo, você possa se render aos pés de Cristo e falar: Senhor, não existe mais nada que eu possa fazer, agora que eu entendi que eu sou o destinatário final do maior plano de amor da história. Agora que eu entendi que foi por mim que você derramou seu sangue, que foi por mim que você se humilhou e veio em forma humana, que foi por me amar quando eu ainda era seu inimigo. Que mais eu posso fazer se não me render aos teus pés, se não cair por terra diante de tanta graça, de tanto amor? Então talvez seja esse caso hoje. Eu peço que você não perca essa oportunidade de sair daqui hoje convidando Jesus para entrar no seu coração e fazer morada na sua vida, porque é a melhor coisa e é a melhor decisão que você vai tomar. E aqui tem centenas de pessoas que já passaram por isso. Você lembra daquela vez quando isso fez sentido na sua vida? Tanto que você chorou, o tanto que fez sentido e o tanto que mudou a sua vida. Junte-se a eles. E se você já teve esse momento, lembra como foi aquela sensação maravilhosa de alegria contagiante, aquele misto de emoções, de não saber o que fazer, o que falar, apenas chorar. Quando você entende que agora você vive por um propósito muito maior e que Deus sonhou com você muito antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Mas eu tenho outro desafio para você hoje. E esse desafio também se aplica às pessoas que acabaram de entender que são destinatárias finais do plano. Mas principalmente para você que já sabe isso há um tempo. Eu quero te desafiar, te convidar nesse momento a entender, e mais que entender, a passar de uma posição de apenas ser o destinatário final do plano, para uma posição de ser o plano, para que o plano aconteça. Porque Deus sonhou com você e Ele te fez para isso. O que Ele falou sobre Paulo, Ele fala hoje para você. Você é meu instrumento, você é minha testemunha, você é meu embaixador. Então pense nesse momento, naquela pessoa que Deus tem te incomodado para trazer para a igreja, para falar sobre Jesus, para trazer no dia 29. Pense nesse momento. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei convidar. Começa a orar por oportunidades. Eu tenho certeza que se você se colocar como instrumento na mão de Deus, Ele vai fazer o resto. Ele vai abrir portas, Ele vai te deixar sozinho com aquela pessoa na universidade para que você possa falar para ela, para estender um convite. Porque o plano, no final das contas, é dele. O plano de redenção para toda a humanidade não veio de mim, não veio de você, veio dele. Então basta você se colocar na mão dele, que ele vai te usar como instrumento, porque foi o que ele falou para Paulo. Em qualquer lugar que você esteja, qual é a verdade na sua vida hoje? Qual lugar que você acha que pode fazer sentido ser um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus? E Paulo levou isso muito a sério. Essa frase que Deus falou a respeito de Paulo mudou a vida de Paulo. E ele saiu que nem um doido, assim da partir do momento da conversão dele, pregando o nome de Jesus para todos os gentios. Sabe os discípulos de Jesus? Eles ficaram numa parte assim do plano, do globo, do mapa mundial naquela época. Paulo, ele pegou isso aqui, ó, porque ele entendeu que ele era instrumento, que se não fosse ele, não seria mais ninguém. E ele foi. E ele entrava nos botes, ele saía dos botes, entrava nos barcos, e ia atrás plantando igreja que nem doido. Plantando igreja, falando de Jesus, fazendo o nome dele conhecido. E várias vezes ele fala: eu não tenho tempo a perder. Enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me der oportunidade, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Vou falar do amor dele, vou falar do que ele fez por mim.
porque eu não vou nunca me contentar em ser o destinatário final do plano dele. Isso é muito bom, isso mudou minha vida. Mas eu sei que ele tem muito mais para mim. E ele levou isso tão a sério, que tem um momento na vida dele, já no final, quando ele está preso exatamente por pregar o nome de Jesus, por não conseguir evitar de falar de Jesus toda hora, está numa prisão, e ele escreve uma carta. Tem uma parte dessa carta, um versículo que é muito conhecido, mas que faz todo sentido quando você entende isso aqui. Ele na prisão, ele fala, o pessoal preocupado com ele, fala, cara, eu não estou preocupado. Sabe por que eu não estou preocupado? Eles podem ferir esse corpo, eles podem fazer o que quiser comigo, mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu entendi que minha vida não vale a pena se não for para fazer isso. Se me prenderem porque eu estou falando sobre Jesus, que prendam. Se me matarem porque eu estou falando de Jesus, que matem. Mas enquanto Deus me der condições e dias nessa terra, é isso que eu vou estar fazendo. Eu não vou sentar e me contentar em ser destinatário final. Isso é muito fácil, isso é lindo, mas é muito fácil. Por que eu me contentaria isso se Deus falou a meu respeito que eu sou um instrumento na mão dele para fazer o nome dele conhecido? Você é um instrumento na mão dele para fazer o nome dele conhecido. Sabia disso?